Boa noite a todos, bem-vindos a mais um SPP Conecta. Neste dia 4 de junho de 2020, recebemos nosso amigo e também presidente da Federação Interamericana de Filatelia, diretamente da Ilha da Magia, Florianópolis, Luiz Cláudio Fritzen, para conversar com a gente a respeito de Correio Submarino. É uma coleção bastante interessante, é bem inusitado, e o Fritzen vai poder contar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Fritzen, muito obrigado pela disponibilidade, pela participação e à vontade. Boa noite. Vou pedir só desculpa, que eu estou falando pelo celular. Tem uma dificuldade um pouco maior, graças à ajuda do Igor, que vai poder conseguir mostrar as imagens e conseguir fazer as transferências. Igor, gostaria então da tela seguinte. Antes de começar os trabalhos propriamente ditos, temos que fazer um agradecimento todo especial. Primeiro, ao nosso amigo Brás Martins Neto, presidente da SPP, pelo fato dessa entidade centenária conseguir trazer para a modernidade esse tipo de palestras. O SPP Conecta efetivamente é uma inovação. E ao Igor Crispim, também nosso amigo, por dar o suporte para que consiga adentrar para a juventude também. Penso que essa espécie de palestras são muito salutares, talvez seja muito mais prático de atingir um público maior do que aquele nosso habitual dentro de palestras de filatelia. Então, pensamos que nossa geração, que hoje já passou dos 50 anos, ou dos 60 anos, já consiga, com essa nova tecnologia, divulgar um pouco mais do colecionismo. E hoje vamos se propor a tratar de um correio um pouco anômalo, que é o correio através do submarino. Nós vamos tratar de quatro assuntos específicos, 4 experiências específicas com o correio submarino. E essas experiências são únicas, são muito particulares e muito interessantes, cada uma com seus pormenores. Talvez como sugestão para o futuro, em vez de fazer uma palestra um pouco maior, com cerca de 1 hora, ou 40 minutos, 1 hora, consigamos fazer palestras menores para atrair efetivamente os jovens. Coisas mais curtas, como 5 ou 10 minutos. Talvez isso fique lançado como ideia. Mas começamos então com a primeira experiência. Igor, a primeira página, isso. Nós vamos tratar primeiro do que se chama Ocean Reederei. Ocean Reederei aconteceu em 1916, na Alemanha, que é o Deutsche Ocean Bank. Ele tinha negócios com os Estados Unidos. E, como sabem, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914. Mas, até essa altura, 1916, era uma guerra basicamente europeia. E as relações entre os países da Europa e Estados Unidos, entre a América, de modo geral, eram muito comprometidas por causa da guerra. E aí, essa experiência, o Deutsche Ocean Reederei resolveu fazer o transporte de carga entre a Alemanha e Estados Unidos através do submarino. Para tanto, encomendou como uso particular a construção de 7 submarinos. São 7 submarinos efetivamente grandes, cargueiros, e dos quais o primeiro ficou pronto em 1916, chamava Deutschland. A página seguinte, nós vamos ver isso. Esse aí é o Deutschland, e esse submarino efetivamente fez a viagem para os Estados Unidos. A primeira delas, ele partiu do porto de Bremen, na Alemanha, no dia 23 de junho de 1916, e chegou em Baltimore no dia 8 de julho. Ou seja, ele percorreu
15.650 quilômetros. Essa é a distância percorrida. E a curiosidade para nós, e interessa para a filatelia, é que esse submarino ele carregava também mala postal. O objetivo primordial era o transporte de carga, mas como levava mala postal, interessa particularmente a nós filatelistas. E essa é uma experiência que, apesar de ser de um banco, foi autorizada pelos Correios alemães. Para essa viagem, houve a emissão de 2 séries de selos. Vamos na página seguinte. Essa é a primeira série que foi emitida. Ela contém um farol, um veleiro, e ela é essencialmente temática. Apesar dela ter sido produzida pelo banco, ela contém essa primeira série, ela está distinguida da outra porque ela tem uma inscrição na parte de baixo do círculo central, Deutschland, América. E a série seguinte, que é a página seguinte, essa é a segunda emissão, tá? Não contém essa denominação Deutschland, América. As 2 séries são extremamente caras e difíceis de aparecer. A tiragem foi muito pequena, tá? Pouco mais de 50 mil exemplares de todos os selos, mas, efetivamente, esses selos não eram utilizados para franquear correspondências. Todos eles, quando utilizados, então não existem sobre envelopes, quando circulados, ou eles estão em fragmentos, porque aí eles estavam colocados em pacotes, ou então eles eram utilizados também para franquear ou para comprovar o custo do que se chamava recibos de seguro, que é a página seguinte. Esse é um típico do recibo, porque como o serviço de submarino era uma coisa muito efêmera, muito arriscada e não tinha um domínio público muito grande, não era aceito pelo público, o Deutsche Ozeanreederei ele fazia um seguro para comprovar que efetivamente a entrega e as correspondências e os pacotes que eram destinados, eles seriam efetivamente entregues no destino. Se observarem no canto superior esquerdo desse exemplar, desse recibo, ele contém o selo. Então, os selos das 2 emissões, eles foram utilizados para essa finalidade. A título de curiosidade, só para saber o custo desse serviço, custava 5 marcos para pacotes de até 60 gramas, 10 marcos até 70 gramas, 15 marcos 80 gramas, 20 marcos 90 gramas, 25 marcos 100 gramas ou sucessivamente. Era um custo um tanto quanto elevado, mas compensava pela viagem. O capitão do Deutschland, que fez a primeira viagem, Paul Kenning, ele se tornou um herói nacional, mesmo porque foi uma viagem extremamente arriscada. Ele estava fugindo tanto da marinha alemã, da marinha inglesa, que naquele momento da guerra dominava os mares, como da marinha americana. E ele conseguiu burlar todo mundo, porque ele fez uma viagem muito arriscada, ele atravessou o Canal da Mancha e chegou em Baltimore, onde ele foi recebido como herói. Ele acabou escrevendo um livro sobre essa aventura, e a viagem de retorno, ele saiu dia 8 de julho, então, de Baltimore, ele carregado, e chegou no dia 25 de agosto, de volta a Bremen, na Alemanha. Para terem uma ideia do tamanho do submarino, ele levou 750 toneladas de carga, do qual o manifesto dessa primeira viagem ele tinha 341 toneladas de níquel,
93 toneladas de latão, 348 toneladas de borracha. Tá? Além de medicamentos e outras mercadorias. Além da mala postal que nos referimos. O Deutschland ele acabou fazendo uma segunda viagem, que foi entre outubro e dezembro de 1916. Só que ele não chegou em Baltimore. Aí ele saiu de Bremen, ele foi até a cidade de New London, Connecticut, que fica um pouco ao norte de Nova York. E retornou em dezembro de 1916. Nessa altura, em dezembro de 1916, o segundo submarino da frota que tinha sido encomendado, o Bremen, o nome do submarino era Bremen, começou a sua primeira viagem, sua viagem inaugural. E, infelizmente, esse submarino afundou no caminho entre a Alemanha e Estados Unidos. Algumas fontes indicam que o afundamento aconteceu no sul da Islândia, outro nas proximidades das Ilhas Orkney. Não se sabe a causa. Provavelmente ele colidiu com uma mina subaquática, e nessa colisão ele acabou afundando. Acontece que em 1917, janeiro de 1917, acabou os Estados Unidos entrando na guerra. E aí mandou tropas para a Europa. E, em virtude dos Estados Unidos terem declarado guerra à Alemanha, o serviço de submarino foi suspenso. E aí nós temos a página seguinte. A página seguinte, Igor, só para isso. Esse aqui é só para explicar como que funcionava o serviço de submarino. Então, se eu queria mandar uma carta para os Estados Unidos ou qualquer outro país, eu tenho uma carta que foi dirigida ao Brasil, tá? Que circulou dirigida ao Brasil. Qualquer pessoa dentro da Alemanha ou qualquer outro país europeu mandava aos cuidados do Tauschbot, em Bremen, um envelope desse tipo, com o selo normal do correio alemão, nesse caso, do correio alemão, porque é uma carta interna da Alemanha, e dentro dessa correspondência havia o envelope que iria seguir pelo submarino. Então, essa aí era o envelope de encaminhamento para o serviço, para o banco, e aí o banco abria e encaminhava os envelopes. Aí, na página seguinte, Igor, esse é um envelope típico que estava no interior do outro. Então, se vocês podem observar que o franqueamento era específico com um selo normal do correio alemão. Só que em 1917, em janeiro de 1917, o serviço ele foi suspenso. Pelo fato dos Estados Unidos terem entrado na guerra, então nós só tivemos efetivamente 2 viagens. Uma entre junho e agosto e outra entre outubro e dezembro, onde circulava. E aí, em face da suspensão do serviço do correio submarino, as cartas eram devolvidas ao remetente com esse carimbo que podem observar, Zurich, tá? Que é serviço suspenso. E se observarem, o carimbo que está amarrando o selo é um carimbo normal do correio alemão. E embaixo tem um carimbo circular, que nesse caso aqui ele está um pouco de lado, mas embaixo tem o nome Bremen, que é da cidade, e um pequeno desenho com o submarino. Vamos ver. Na página seguinte, tem um outro exemplo. Igor, a próxima página, isso. Esse é um outro exemplo também com um envelope comercial, que era dirigido para as Ilhas Havaí, para Honolulu, que também foi suspenso. Como foi suspenso o serviço, é devolvido ao remetente. E como curiosidade, esse tem o carimbo normal de Zurich, tá, na parte da frente, e no verso contém
um outro carimbo, indicando também a suspensão do serviço, tá? Explicando que o serviço de submarino ele havia sido suspenso. Esse carimbo do verso é extremamente raro. Eu tenho um na minha coleção, dos mais de 40, 50 envelopes que eu examinei com esse carimbo do Zurich, nenhum tinha esse carimbo do verso. É extremamente difícil ser encontrado. Então, foi uma felicidade a gente poder apresentar um material bastante raro nesse tipo de material. Só para explicar, como a Alemanha entrou em guerra com os Estados Unidos, o submarino Deutschland, que estava ancorado no porto, ele foi incorporado pela Marinha Alemã, ele foi colocado armamento nesse submarino, foram colocados 6 tubos contendo torpedos, 6 tubos para torpedos, foram colocados 2 canhões no deck, e o Deutschland recebeu a denominação de U-155. E o U-155 foi um submarino efetivamente famoso e efetivo durante a Primeira Guerra Mundial. Ele acabou afundando 42 navios, toda a sua campanha, ou seja, mais de 120 mil toneladas de navios afundados, e ele acabou sobrevivendo à guerra e se acidentou no dia 17 de setembro de 1921. Ele acabou explodindo e nessa explosão morreram 5 tripulantes, e aí ele efetivamente foi desativado, somente em 1921. Foi um serviço bastante interessante, bastante curioso, e o Deutschland, lamentavelmente, ele não está no museu, poderia ser um museu dos Correios alemães. Vamos então ao segundo serviço. Esse é do Correio Submarino da Espanha. Eu acho que isso é o mais comum, acho que bastante gente já ouviu falar sobre o Correio Submarino Espanhol. Só para lembrar, em 1938 a Espanha estava em guerra civil. O Francisco Franco, ele invadiu a Espanha, ele invadiu ali perto do Canal de Gibraltar, ele adentrou com um exército, que ele estava no norte da África, então ele invadiu a Espanha, ele subiu em direção a Madrid, circulou e sitiou Madrid, foi pelo norte da Espanha e estava descendo, então, pela costa leste da Espanha. Nessa altura, em 1938, os republicanos, eles dominavam uma parte muito diminuta do território espanhol. Eles estavam ali na região de Barcelona e estavam também com as Ilhas Baleares, que é Maiorca e Menorca. Acontece o seguinte, que o mar Mediterrâneo, nessa altura, ele era patrulhado por navios alemães e italianos, nazistas e fascistas, ou seja, Hitler e Mussolini estavam apoiando o Francisco Franco, e cediam parte da esquadra e das forças aéreas para patrulhar o Mediterrâneo. Entre Barcelona e Mahón é a capital da Menorca, não havia outra forma de comunicação senão através de submarinos. E aí foi estabelecido um serviço de submarino entre Barcelona e Mahón, que é essa rota que é indicada nesse mapa. Então vamos à página seguinte. Esse serviço de submarino é basicamente um serviço de propaganda. Os republicanos estavam nitidamente perdendo a guerra e eles precisavam mostrar para o mundo de que ainda existiam, que eles estavam ainda na ativa, que eles tinham força e que eles já estavam representando. Essa emissão de selos, ela foi impressa em Barcelona, na Casa Oliva de Vila Nova,
através de fotogravura, em 6 exemplares, são seis exemplares, e nos 6 exemplares estão representando submarinos. O de 1, azul, e o de 5 pesetas, verde, que é o maior e o menor valor, eles representam o submarino D1. O de 2 pesetas, marrom, e o de 6 pesetas, azul, eles representam o submarino A1. E o de 4 pesetas laranja com 10 pesetas lilás, eles representam o submarino B2. Isso é muito curioso, porque, na verdade, nenhum desses submarinos retratados no selo foi utilizado depois do serviço submarino. Eles utilizaram um outro submarino que era da frota, que é do mesmo modelo, mas não são esses retratados. O submarino que foi utilizado foi o C4. As tiragens desse selo são muito pequenas. A de 1 peseta foram 20 mil selos, a de 2 pesetas vermelho foram 15 mil, o de 4 pesetas laranja foram 12 mil selos, o de 6 pesetas azul e o de 10 pesetas lilás são 10 mil selos, e o de 15 pesetas verde foram apenas 8 mil selos. Então, a tiragem extremamente pequena. E o representante, quem teve a ideia de fazer dessa agência filatélica oficial, se chamava Arturo Fernandes Nogueira. Ele que teve a ideia de fazer esse serviço de submarino. Vamos à página seguinte. Existem muitas variedades, muito material filatélico interessante para pesquisar. Eu tenho essa série em prova, todas elas em papel cartão grosso. As chapas elas foram riscadas, então nitidamente dá para ver que elas foram riscadas antes de impresso. Então todos os mesmos exemplares em preto, com a chapa riscada. Esse eu tenho na minha coleção, essas provas em cartão. Na seguinte, esse selo de 2 pesetas verde, muita gente anuncia, tem vários leilões, várias subastas, vários que anunciam esse selo como sendo uma variedade de cor. Na verdade, o de 2 pesetas verde, ele é não emitido. E ele é classificado, todos os estudos que mostram dessa emissão, mostram que o de 2 pesetas verde, ele é não emitido. É considerado como não emitido. Não é uma variedade de cor. Existe também intérprete bege, existem vários modelos. Vamos à página seguinte. Mostrando também muitas variedades. Existem sem picote, sem margem, com deslocamentos, mostrando que a produção filatélica foi muito vasta desses exemplares. E normalmente são muito caros porque a tiragem foi muito pequena. Vamos à página seguinte. Foi feito também um bloco com 3 selos. Eles se distinguem das emissões normais porque eles são bicolores. E desse bloco foi feita uma tiragem de 12.500. 12.500 exemplares. Todas elas são numeradas, tem a parte sempre tem um controle de numeração. Os selos retirados do bloco, apesar de ter o mesmo valor facial dos selos da série, eles se distinguem por serem bicolores. A página seguinte. Além dos selos da emissão própria, vários outros selos normais do Correio, que então estavam no Correio, eles sofreram uma sobrecarga, também para esse serviço submarino. Então, essas sobrecargas, nesse caso aqui particularmente, como tem um furo, são prova da sobrecarga, mas eles têm também sem um furo normal.
essa sobrecarga também é bastante conhecida. Vamos à página seguinte. Esse é um envelope que foi preparado para a primeira viagem do submarino. O submarino ele saiu de Barcelona com destino a Mahón no dia 12 de agosto de 1938. Para essa primeira viagem, na mala postal, foram preparados 300 envelopes, todos eles, dos quais 150 são iguais a esse que está sendo representado aí na imagem, os outros 150 com o bloco, e indistintamente não havia um valor facial, um valor específico de tarifa para essa viagem. Normalmente é com a série completa. Além desses 300 envelopes, dos quais 150 são iguais a esse da imagem, tinham fora da mala postal, mas também viajado pelo submarino, 100 envelopes, então, que estavam fora da mala postal. Desses 100 envelopes, 25 estavam com a série completa, 75 com selos variados, com vários conjuntos de selos, até 5 selos, e, em geral, esses 75 envelopes, eles contêm no verso selos beneficentes ou de publicidade. Então, foram todos utilizados na primeira viagem, que foi, então, no dia 12 de agosto de 1938. No verso, contém o carimbo de chegada, que foi no dia 13 de agosto, tá? Com o carimbo de Mahón de chegada. A seguinte. Esse envelope ele foi preparado exatamente no oposto, na viagem de retorno de Mahón a Barcelona. Se observarem, no envelope, ele está datado, eu vou conferir, ele está datado do dia 14 de agosto. O carimbo datador, então, 14 de agosto, mas a viagem efetivamente aconteceu no dia 17 de agosto, ou seja, 3 dias após o recebimento das correspondências na agência dos Correios. E no verso contém o carimbo de chegada no dia 18 de agosto em Barcelona. Há muitas falsificações desse material, desses envelopes. Temos que tomar muito cuidado quando comprar, porque são selos relativamente caros e difíceis, uma tiragem um tanto quanto pequena, mas há muita falsificação mesmo. Se consultarem eBay e Delcamp, vão encontrar muitos desses envelopes à venda, e eu diria que 90%, 95% são falsos. Então, tome muito cuidado se alguém resolver comprar esse tipo de material. O ideal seria consultar antes. Há determinadas particularidades, a gente consegue distinguir, há bons estudos para distinguir os carimbos verdadeiros dos falsos. Tá? Que foge agora o nosso propósito agora de mostrar isso detalhadamente. Mas só para dizer que há possibilidade de identificar. Vamos à seguinte. Chegamos agora ao terceiro. Voltamos, então, só para a pergunta do Reinaldo, só para voltar, então. O Reinaldo fez uma pergunta, só volta ao... Vamos lá, voltar... Bom. Tem a pergunta do Reinaldo para todo mundo ter acesso? Então, vamos lá. O Reinaldo pergunta, o selo de 2 pesetas verde é exatamente igual ao emitido. Por que não considerar uma prova de cor? Essa classificação não é minha. Essa classificação não é minha. Essa classificação é de quem estuda, e normalmente eles começaram a ser estudados nos anos 40, já esses selos. Alguns catálogos, como o Scott, não aceitavam colocar esses selos
dentro dos selos normais da Espanha. Hoje já são admitidos, tá? Hoje ele já admite. Mas os estudiosos, desde os anos 40, eu não tenho explicação por quê, mas todos eles classificam esse selo como não emitido. Então, estou chamando a atenção para essa circunstância. Eles consideram o de 2 pesetas verde como não emitido. Ele é sempre classificado, nos estudos sérios que tem sobre essa emissão, eles são classificados assim. Tá? Legal. Ok? A próxima pergunta, 15 pesetas significava que tipo de serviço de submarino? E aí eu até complemento com uma pergunta minha. Se o serviço era único, a rota era única, por que existiam 6 faciais, 6 portes diferentes para o mesmo serviço? Na verdade, não há uma explicação lógica para as tarifas. As tarifas não eram utilizadas, tá? Não se considera tarifas nesse serviço do submarino. Tá? O que se utilizava são envelopes fabricados, tá? Fabricados para a publicidade do serviço. Tá? Não há nenhum estudo sobre portes a esse respeito. Eu considero que a emissão desses selos foi eminentemente como propaganda. Então, não há nenhum estudo a respeito de um porte específico. Não há nenhuma justificativa lógica para emitir selo de 1 peseta ou de 15 pesetas. Tanto que há envelopes com as mais diversas tarifas possíveis. Então, deixa eu... Em geral, isso. Como eu expliquei, há 150 envelopes com a série completa. Tá? Isso é evidente que é um material filatélico que foi produzido. E aí eu te pergunto, essa emissão, na época, ela tinha o aval ou a aprovação da autoridade postal da Espanha na época, ou ela foi uma emissão revoltosa? Não. Bom, aí o que a gente tem que considerar? A Espanha, nessa época, estava dividida. O governo oficial espanhol, tá? O governo oficial era o governo republicano. Tá, entendi, perfeito. Tá? Então, o governo republicano autorizou. Perfeito. Tá? O governo republicano autorizou essa emissão. Só que nessa altura da guerra, a maior parte do território espanhol estava na mão dos franquistas, que acabaram depois ganhando a guerra e tomaram tudo. Bom, a outra pergunta do Reinaldo, antes da gente seguir para o próximo serviço de submarino, o envelope com o primeiro correio submarino, os envelopes são filatélicos? Eu entendo que você respondeu que sim. Qual seria o correto? Por que selos no verso dos envelopes? Os envelopes de retorno são sempre para a agência filatélica? Senão significa que a carta tinha um trânsito submarino e um terrestre? Sim, são sempre para a agência. Tá. Há algumas cartas dessas que estavam fora da mala postal que são dirigidas para pessoas particulares. Há envelopes dirigidos com destinatários para pessoas particulares, notadamente de Marrom para Barcelona. No inverso, o de Barcelona para Marrom, geralmente são para a agência postal. Tá. Sim, grande maioria absoluta. Quantas viagens foram realizadas? Uma única. Volta. Oi? Foi realizada uma viagem de ida e uma viagem de volta? Exatamente. Uma viagem de ida e uma de volta. Tá. E as cartas, já aproveitando a dica, as cartas, elas entravam na agência oficial do correio,
E da agência oficial do Correio havia a distribuição das correspondências normal, a distribuição domiciliária, como qualquer outra correspondência entrava no sistema do Correio. Legal. Então era legalizada. Era legalizado. O Reinaldo pergunta como se processava a entrega das correspondências endereçadas às pessoas físicas. Então é exatamente isso, entrava no processo comum e ordinário do Correio. Isso, exatamente. Legal. Muito bom. Tá? É só sobre essa controvérsia do não emitido, há determinados, sim, em alguns catálogos contam como selos, como diferença de cor. Há catálogos que mostram isso. Mas eu estou falando de estudos especializados sobre a série. Tá? Eu reputo como uma fonte muito mais correta de indicação. Legal. Próximos. O terceiro serviço que a gente vai fazer se chama Helapost. Só para lembrar, em 1945, como é que estava a situação da Alemanha? O Exército Vermelho, o Exército Russo, ele tinha ganho a Batalha de Stalingrado, ele estava avançando e ele já tinha, em janeiro de 1945, tomado quase toda a Polônia. Ele estava invadindo sobre Varsóvia e o norte da Polônia, onde é a Península de Hela, nas proximidades da cidade de Gdansk, nessa península, os alemães ainda dominavam essa parte. Então, o exército que estava recuando, que tinha tentado invadir a União Soviética, ele estava recuando para lá. E estava sitiado. Então, a Alemanha ela tinha que dar o suporte de levar armas, munições, alimentação e remover os feridos de lá. Ela encampou, a Marinha Alemã, ela fez o que chamou de Operação Hannibal. Essa no norte para tentar evacuar esse exército que estava sitiado na Polônia. Essa Operação Hannibal foi um desastre total para a Marinha Alemã. Eles fizeram algumas tentativas de levar, só para indicar, tentativas de vasos de superfície, ou seja, navios. Foi no dia 30 de janeiro de 1945, no dia 9 de fevereiro, dias 4 e 5 de abril, dia 15 de abril e dia 1º de maio. E fizeram tentativas de mandar navios. Acontece que todo o Mar do Norte, Mar Báltico, ele estava tomado ou pela Marinha russa ou inglesa. E a aviação também controlava todo o céu. Nessa tentativa de evacuação dessas tropas sitiadas na Polônia, inclusive aconteceram um dos maiores desastres navais da história da Marinha até hoje, que foi o navio William Gustloff. Ele foi afundado por um submarino russo. Ele se presume que morreram entre 10 a 12 mil pessoas quando esse navio afundou. Para terem uma estimativa, no Titanic foram 1.900. Tá? E o Titanic muito mais famoso. Esse desastre do William Gustloff foi tão grande que nos 3 anos seguintes, até 1948, apareciam restos mortais nas praias. Tá? Foi um desastre completo. Mas interessa para nós agora, nesse momento, de que, como pela via da superfície era impossível fazer o trânsito entre Kiel, que é o porto de Kiel, e Gdansk, resolveram implementar um serviço através de submarino.
na verdade, ele não foi só através do submarino. Ele foi através de submarino e através de Schnellboot, que são as lanchas torpedeiras alemãs, que é a página seguinte. Então, nós temos o serviço através do U-Boot, que é através do submarino, e através das lanchas torpedeiras, que aqui é representado por um selo alemão. Na página seguinte, esses são os selos emitidos para o Hellepost, que é um serviço Feldpost, o serviço das Forças Armadas Alemãs. O desenho do selo é de Bruno Pastet. Ele foi feito em Danzig, litografado. Foi uma pequena litografia e não se sabe a razão, mas tiveram 3 tiragens desse selo. Esses selos eles têm ligeiras diferenças de cores, e essas diferenças de cores que definem quais são as tiragens. Foram impressos cerca de 150 mil selos, e há muitos falsos. As folhas contêm 150 selos, ou seja, folhas grandes, e a qualidade da impressão é muito precária. Eles são litografados com a impressão extremamente precária, o que é justificado, porque não se esqueçam que em janeiro e fevereiro de 1945, a Alemanha estava perdendo a guerra, então não tinha papel de qualidade, não tinha tinta de qualidade, e a impressão efetivamente não podia ser de uma qualidade muito acentuada. Vamos na página seguinte. Sempre que comprarem esse tipo de selo, também há muita falsificação, exijam o certificado de expertização. Tá? Esse selo, essencialmente, tem que ter o certificado de expertização. Não há como comprar, mesmo porque o que existe de falsificação dele é extremamente gritante. Vamos à página seguinte. São conhecidas cartas circuladas, são muito caras, muito difíceis de encontrar, até hoje não consegui comprar, mas existem fragmentos dessas correspondências. Normalmente, os carimbos eles não são muito bem batidos, e também, por favor, exijam muito o certificado de expertização. Não se sabe ao certo quantas viagens foram feitas, tá? Se presumem que tenham sido 5, se presume, e não se sabe com certeza quais são os submarinos que foram utilizados. Há um relato de que o U-794 foi utilizado. Esse U-794 foi um submarino que sobreviveu à guerra e que depois ele acabou se rendendo aos ingleses. Mas há essa notícia desse uso desse submarino. É uma correspondência militar e muito difícil de ser achada. Vamos então ao próximo, então. Vamos agora, por último, ao nosso último exercício do correio submarino, que é o correio submarino através de míssil nos Estados Unidos em 1959. Eu vou lembrar um pouco o que acontecia em 1959. Em 1958, a União Soviética ela tinha lançado o Sputnik, que foi uma surpresa o fato de eles terem ganho a corrida espacial com o lançamento do primeiro satélite artificial. Foi um impacto muito grande para os Estados Unidos, e os Estados Unidos, nessa época, em plena Guerra Fria, estavam nesse conflito de mostrar quem tinha maior tecnologia. E aí também, para efeitos de propaganda, resolveram mostrar algo
que era vinculado a um míssil. Nessa altura, os Estados Unidos detinham esse míssil chamado Regulus, que é um míssil bastante potente. Ele podia carregar até 1.500 quilos, ou seja, essa possibilidade de carga dele era compatível com uma bomba atômica de 40 a 50 quilotons. E a distância que ele podia atingir era de 500 milhas marítimas. Diferente dos mísseis de hoje, esse míssil Regulus, ele podia ser disparado do submarino, mas o submarino ele tinha que estar à superfície. Então, vocês podem olhar aí na foto o míssil Regulus a bordo do submarino. Vamos à página seguinte. Quem teve a ideia de fazer esse correio através do submarino é Arthur Summerfield. Ele levou ao governo dos Estados Unidos essa ideia de conseguir fazer a publicidade americana dizendo que os Estados Unidos estavam avançados dentro de uma arma extremamente letal como os mísseis. Então, a ideia foi toda desse cidadão que a gente está mostrando a imagem aí. Vamos à página seguinte. Essa foi a experiência com o submarino. Nós vamos pegar e vamos mostrar, isso está no YouTube, o lançamento real da mala do submarino. Igor, vou pedir para exibir aí. Só para o pessoal ver. Esse aí está a bordo do submarino USS Barbeiro. Então, mostrando a imagem atual. Bom, eu deixo aí o link, se alguém quiser rever, ele está no YouTube. Essa experiência foi muito gratificante da gente conseguir ver esse serviço. Vamos à página seguinte. Esse é o instante que estão levando a mala postal com as correspondências. Foram preparados para esse voo 3.000 envelopes. Ou seja, há 3.000 cartas circuladas através desse correio, através de míssil. E aí é o momento que estão levando para o USS Barbeiro. O USS Barbeiro é um submarino remanescente da Segunda Guerra Mundial.
Alguns estudos dizem que ele era nuclear, não era submarino nuclear. Os Estados Unidos já tinha submarino nuclear desde 1955, mas o USS Barbeiro era um submarino da classe Balau, remanescente da Segunda Guerra Mundial, diesel elétrico. Ele acabou sendo decomissionado somente em 1964. E ele foi utilizado nesse aí como propaganda, evidentemente como propaganda. Vamos à página seguinte. Mostrando como que foi acondicionado. Foi criada uma mala postal. Na verdade, são duas malas desse tipo aí, foram uma em cada lado do míssil. Esse recipiente, originalmente, era para colocar a bomba, uma bomba atômica, e dentro desse recipiente que as cartas acabaram circulando. Na fotografia da direita, nós vemos eles acondicionando a mala, essa mala postal específica, que é de latão, dentro do míssil que acabou voando. Na página seguinte, esses são os envelopes que circularam por esse serviço. Todos eles contêm esse carimbo, USS Barbeiro. São 3.000 envelopes. A diferença desses envelopes são porteados com selos de 400 para destinatários domésticos e 8 centavos para correspondências internacionais. A única diferença entre esses envelopes. E a página seguinte. Essa é a correspondência que estava inclusa dentro do envelope. É uma correspondência padronizada, todas elas são firmadas, são efetivamente firmadas, então é uma correspondência impressa, mas todos os envelopes que conheço contêm essa correspondência no seu interior. E na seguinte. Esse é um envelope comemorativo, comemorativo ao serviço, mas que não efetivamente. Esses envelopes eles foram feitos no ano seguinte, 1960, tá? Comemorando, ou seja, um ano do lançamento desse correio através de míssil. E, infelizmente, não foi uma experiência que se tornou corriqueira e foi desativado. Ele serviu aos propósitos que queriam os Estados Unidos na época, de fazer a divulgação da força da Marinha americana. E, na seguinte, só para lembrar que esse correio através de míssil, ele foi homenageado pelo nosso vizinho Paraguai. Paraguai, quando fez a série de bicentenário da independência norte-americana, ele fez vários assuntos relacionados aos correios norte-americanos. E um dos selos da série é o míssil voando, e no bloco dessa série contém a carta e o envelope que foi utilizado nessa emissão. Tá? Foi homenageado, então, pelo Correio Paraguaio. Seria isso, então, Igor. Muito obrigado, agradecemos a SPP por essa oportunidade e nos colocamos à disposição sempre para poder fazer. E lembrando um pouquinho ali do Yellow Submarine, que é dos Beatles, é uma coisa que vinculou bastante a nossa geração e acho que influenciou na escolha que a gente faz por escolher esse tema um tanto quanto adverso e não tão comum assim, que são os submarinos, e fazer a correlação entre os correios e esses serviços submarinos. Muito obrigado. Fritzen, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pela bela palestra, belo estudo, bastante inusitado esse tema.
Eu confesso que só tinha visto ele através da sua última apresentação, então é bastante interessante. Antes de abrir o microfone do pessoal, eu só vou passar para uma primeira pergunta que o Macedo havia feito, ainda nas peças do Correio Submarino, o alemão. Então, eu vou voltar o slide para poder perguntar, e aí já vamos lá. Fritzen, posso entender que os primeiros selos são fiscais, já que oficializam o recibo de seguro? Não, eles não são. Não são selos fiscais, propriamente dito, porque eles podiam também, eles serviam no recibo de seguro, mas eles serviam para pacotes. Eles não serviam para cartas, mas em pacotes, há prova de que em pacotes eles circulavam. Ou seja, se eu pegasse um pacote de algo como 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, esse serviço, eu colocava esse selo para comprovar. Legal. Inclusive a tabela de custo, quanto que custava a remessa por gramas, né, desses pacotes. E aí, outra pergunta dele, para se usar o serviço de correspondência submarino, o porte era pago 2 vezes? O porte para enviar ao banco e depois um porte de envio de correspondência? Qual é a vantagem disso? Exatamente. Não esqueça que nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial. Os correios, eles não funcionavam. Tá? Eles não funcionavam regularmente. As correspondências entre os países era extremamente precária. Se eu garantia um serviço, por exemplo, eu vou levar uma carta para o Brasil, eu estou na Alemanha, eu mando ela para os Estados Unidos e o correio norte-americano, pela convenção da UPU, remete para o Brasil. Por isso que tem os dois, o duplo sentido. Eu pego o envelope, mando para o serviço submarino, lá o selo normal é do correio alemão, é um selo comum que estava circulando, que é para vincular exatamente a convenção da UPU. Então, Fritzen, boa noite. Primeiro, parabéns pela palestra. Quanto mais eu vejo, e aqui também vejo o comentário do Peter, mais se aprende. Em que pese esses selos poderem ter o poder de franquia de pacotes, nesse caso específico que está na tela, ele é um selo fiscal. Ele está usado como selo fiscal, não como selo postal. Sim, nesse caso, sim. Okay. Então, eu não deveria usar uma peça dessa numa coleção filatélica temática. Seguinte, na coleção temática, você consegue utilizar o selo fiscal quando não há um outro elemento que possa justificar. Essa é a exceção do selo fiscal dentro da coleção temática. Isso é que diz a regra. Sim, mas esse selo pode ser aplicado como selo postal. A pergunta é, se conhece algum documento ou algum pacote onde esse selo está aplicado como postal? Ou só se conhece? Porque eu só vi esses selos até hoje aplicados em recibo. Então, eu só entendo esses selos como fiscais. Não, existem sobre pacotes. Existem sobre pacotes. Eu tenho um fragmento que foi utilizado de um pacote. Nitidamente foi utilizado de um pacote. É papel de embrulho de pacote. E se tem alguma tabela para você ter noção de porte? Tem tabela de porte. Sim, tem. Eu tenho a tabela oficial. Eu tenho aqui em mãos. Tem, por exemplo, 5 marcos até 60 gramas, ou 25 marcos de 100 gramas. Então, há uma tabela do custo do selo, a correlação do selo com o tamanho do pacote, com o peso do pacote. Ok, legal. Seria... se alguém tiver pergunta, pode fazer. O que pode ser questionado, Reinaldo,
Reinaldo, o que pode ser questionado é o seguinte, porque esse recibo que está aí na tela, e aí é uma polêmica dentro de uma coleção de história postal, perfeito. Mas dentro de uma coleção temática, ele não é um simples recibo. Ele é um recibo e um seguro. E as duas coisas. E o que muda? Oi? E o que muda? Não, eu estou só dizendo, muita gente questiona pelo fato de ter um seguro embutido do uso... Eu já tive que explicar dentro da minha coleção o porquê que eu estou usando essa peça. É um seguro da correspondência? Da correspondência. E quantos por cento se pagava? Tem uma tabela de preço. Tá bom. Só uma observação. Gente, se alguém tiver pergunta, pode fazer, mas eu peço que só abra o microfone quando for fazer a pergunta, porque a gente está captando muito ruído no fundo, por favor. Só uma observação. O Reinaldo falou que a gente não pode usar um selo fiscal numa coleção temática, é isso? Como regra geral, não. Como regra geral, não. Por exemplo, eu tenho um selo usado não sei se é de cigarro, charuto, bem a coisa, da suástica. Então, eu estou falando na coleção o uso da suástica pelo Partido Nazista, tal e coisa, e dou vários exemplos de sua utilização. E essa utilização, um deles, além, óbvio, dos selos postais, está num selo fiscal. Eu não posso usá-lo. A regra, o que diz? O selo fiscal ele pode ser utilizado na coleção temática quando não há um elemento postal que traduza aquilo que quer levar para a coleção. Então, o uso do selo fiscal é uma exceção e ela só é justificada quando não há um elemento postal que possa substituir. Não vai ser o caso da suástica. Oi? Sim. Como é um material diferenciado, eu pensei que, como a coleção é temática, ela fosse mais... porque existe a categoria de selos fiscais. Sim. Então, tudo bem, você vai me falar, não, se tem a categoria de selo fiscal, você expõe no selo fiscal. Mas existe a categoria de máximos postais e você pode ter um máximo postal também na sua coleção temática. Mas você usou bem o termo agora. A coleção temática é composta de elementos postais, não fiscais. Sim. Boa noite. Eu não concordo, mas eu aceito. Faço uma questão. Primeiro, parabenizar o senhor Fritzen pela palestra, foi fantástica, muito elucidativa. Mas, assim, é uma questão, uma dúvida realmente. A exceção, né, dos selos por mísseis, que não estariam inseridos dentro de uma guerra formal, né, embora seja uma guerra fria, o Correio Submarino Alemão, o Correio Submarino Espanhol, no contexto da Guerra Civil Espanhola, e o alemão já no final da Segunda Guerra. Todos esses serviços são serviços prestados durante um período de guerra. Então, essas categorias, né, que diferenciariam a qualidade do serviço, o tipo do serviço, elas não são relativizadas ou mesmo esquecidas durante o período de guerra, o que até justificaria, por exemplo, você utilizar um tipo de serviço como esse, que ainda que mais caro, teoricamente implicaria uma maior segurança na entrega? Sim, eu concordo. Agora, por que ter o submarino? Qual é a característica do submarino? Exatamente o óbvio, ele navega embaixo da água, para não poder ser visto. Então, a demanda por um serviço através de um meio de transporte que não é visível, claramente visível, que ele tem um objetivo de escamotear de alguma coisa, ele é mais evidente durante uma guerra. Ou ele é mais necessário durante uma guerra. Veja, por exemplo, no caso da Espanha, né? O governo republicano ali, ele tem um interesse, como o senhor mesmo colocou, em divulgar esse tipo de serviço, porque era um momento em que ele estava em digamos, uma condição
é inferior ou uma condição pior do que as falanges franquistas. Então, para ele era interessante divulgar isso. E no caso do serviço submarino alemão de 16, eu entendo que ali era um serviço privado. Então, até essa categoria entre os selos o serviço postal ou oficial, ali ela perde um pouco do sentido. Não estou entrando na questão da exposição, estou entrando na questão do momento em que os selos foram emitidos. A compreensão que eu tenho é essa. Eu estaria muito equivocado, não? Não está equivocado. É exatamente isso. Acontece o seguinte, essa emissão do selo, ela foi feita pelo banco, foi uma emissão privada, mas autorizada. Sim. Só que ela não servia para correspondência. Porque o objetivo da correspondência, pelo menos a explicação lógica, que utilizavam o selo normal do correio alemão por causa das regras da UPU. Porque elas iam ao correio norte-americano para serem distribuídas pelo correio norte-americano. Então, elas entravam no sistema de distribuição do correio norte-americano. E aí entravam com o selo do correio, que poderia gerar alguma controvérsia pelo correio norte-americano, e que uma emissão privada, eles poderiam criar algum obstáculo nessa distribuição da correspondência. Certo. Eu acho que aí é a única categoria que efetivamente fica muito clara a ideia e o propósito da propaganda seria o correio pelos mísseis, né? Que ali, evidentemente, a questão era propagandear os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, né? Sim, exatamente. Ok. Muito obrigado e mais uma vez parabéns pela conferência. Boa noite, Fritzen. Opa, desculpa, Cláudio, fica à vontade, depois eu pergunto. Posso falar? Eu tenho algumas perguntinhas rápidas, eu também não conhecia esse tema, para mim é bem inusitado. Eu conhecia só um selo das Filipinas que é sobreestampado telegramas submarinos. Você citou aí, foi um serviço por submarino ou não? Só a palavra submarino ali? Não, foi através de cabo submarino. Ah, entendi. É diferente. Entendi. Sim, aí não era... É um outro serviço. Tá. Resgatando uma fala no começo da sua palestra, você disse que do correio alemão, né, o submarino teve que burlar a marinha inglesa, americana e alemã. Você citou isso. Por que um submarino alemão teve que burlar a marinha alemã? Porque, seguinte, é um submarino privado. Você imagina um país em guerra. Você está numa marinha patrulhando. Passa um submarino embaixo. Como é que você vai saber se esse submarino é inglês, é americano, é alemão? Alemão, e sabiam que não era, porque não era da frota oficial alemã. Mas era autorizado pelo governo, tanto que Sim, mas e tudo. Tá bom, mas é o seguinte, nós estamos tratando de um serviço privado, tá? Com correio, com carga. Nós estamos, é um pouco diferente. Guerra é uma situação tanto quanto anômala, né? Entendi. E no caso do correio por míssil, o submarino ali entra como algo à parte, vamos dizer assim, porque era um míssil terra-terra, por exemplo. Ele podia ser lançado de uma base, ou não? Não, ele era lançado de submarino. Sim, ele era lançado de submarino, mas poderia ser lançado de... Poderia. E por que então, o submarino? Onde entra o submarino aí? Propaganda. Ah, entendi. A propaganda. Ele foi lançado efetivamente um submarino, para mostrar que o submarino é uma arma letal. Como uma resposta nítida à supremacia soviética na parte espacial. Porque acho que o submarino, então, ele daria mais... por causa da autonomia do míssil da época, que não teria... O submarino podia levá-lo até determinada distância e depois ele chegaria até o local, é isso? Isso. E uma ameaça direta à própria... Até uma questão, só complementando essa questão que o Cláudio colocou, no contexto da Guerra Fria, os submarinos, especialmente os submarinos nucleares, eles eram considerados como armas estratégicas. Então, eles tinham, nesse momento em específico, no que diz respeito à estratégia e à história militar, uma importância muito relevante. Então, a questão aí, como eu falei com o senhor Fritzen, eu penso que é a questão da propaganda.
você poder lançar a correspondência a qualquer parte do mundo, a qualquer parte do planeta, e em especial de um submarino, colocaria os Estados Unidos numa posição, entre aspas, privilegiada em relação à União Soviética, nesse cenário da Guerra Fria. E a importância do submarino enquanto arma estratégica nesse período ele é tão relevante que ela sai da história e vai para a ficção. Um autor norte-americano, Tom Clancy, ele escreveu um livro, o Outubro Vermelho, me recordo exatamente. Caçado ao Outubro Vermelho. Caçado ao Outubro Vermelho, que depois foi transformado em um filme com Sean Connery, que mostra exatamente essa questão da importância estratégica dos submarinos. Então, eu entendo a sua questão. Ele ter sido lançado de um submarino, ele poderia ter sido lançado de qualquer base militar dos Estados Unidos. Mas a questão ali é a propaganda. A visão que eu tenho é essa. Ser lançado de um submarino naquele contexto histórico tem uma diferença muito grande. Tem uma relevância muito grande. O legal aí seria o simbolismo, né? Perfeito, a informação, a informação, a correspondência como sendo usada como uma arma, né? É isso. A gente pode. Eu acredito que eles quiseram. Um exemplo de hegemonia. Perfeito. Eles quiseram mostrar que eles iam levar a carta, mas eles podiam levar uma bomba lá dentro. Eles mostraram como, a gente entrega a correspondência, mas não custa nada pôr aqui uma ogiva nuclear ou coisa parecida. Como não tinha... Inclusive o Fritzen falou que era... inclusive o Fritzen falou que era no local onde a bomba atômica, a correspondência. Exatamente. Era para mostrar poderio militar. Eles mandaram carta, porque naquela época também não tinha míssil continental, talvez intercontinental, tão grande para atingir como hoje, né? Os caras lançam dos Estados Unidos, atinge a Rússia, a China, de qualquer lugar, e vice-versa. E uma questão que eu acho também que é muito interessante é que, se não me falha a memória, o senhor Fritzen, os mísseis, os cartas mandadas por mísseis é 59, né? 59. Então, 59, a correspondência postal estaria para 59, como o WhatsApp está hoje para a gente. Então, é mostrar como que os Estados Unidos tinham condições de levar, através de um míssil, aquilo que hoje, para nós, é informação via WhatsApp. Então, isso, num cenário de Guerra Fria, tem um impacto ideológico, estratégico e político muito grande, né? Fritzen, boa noite, parabéns pela apresentação, foi muito interessante, tá? Eu só fiquei com uma dúvida e uma curiosidade. Quando a gente fala, né, do correio a míssil, eu reparei que num dos documentos, num dos slides, aparece no canto superior esquerdo uma imagem de um mensageiro em cima do cavalo, ou seja, o Pony Express. Qual que é a relação que tinha daquela identificação do Pony Express com o míssil, né? com o correio a míssil? Eu não consegui assimilar essas duas informações. Tinha alguma coisa relacionada ou não? Não me lembro de ter visto essa imagem, não. Do Pony Express, não. Sim, porque o Pony Express, ou seja, o correio por cavalo. E tinha um documento que você falou, onde tinha esse desenho, né, essa imagem, e eu não entendi a correlação com o correio a míssil. Quando o míssil não chegava, ia a cavalo. Ah, bom. Sacanagem. Mas a princípio não tinha relação nenhuma. Não, nenhuma relação, não, nada. O Pony Express, aliás, é um serviço que foi bem interessante, ele ficou mais famoso por causa do cinema norte-americano do que a efetividade. Mas durou muito pouco tempo o serviço do Pony Express. Mas foi bastante interessante. Há bons estudos, eu conheço uma coleção muito interessante do Pony Express. Ô Gerson, só te respondendo, o símbolo do Express, na verdade, é o emblema do Post Office Department. Então, é o emblema dos Correios Americanos. E por isso... Não, porque à medida que passou, a impressão que eu tive, estava representando o serviço de Pony Express, né? Então, por isso que eu fiz a assimilação. Isso, essa daí. Aí, ó. Post Office Department, United States of America.
Ah, tá. Não, essa é a correspondência. Não, é isso. Então é o símbolo deles, é o símbolo do correio. Isso, o símbolo do correio. Ok. Obrigado, Igor. Nada. Ô, Igor, encaixa na sua coleção também. Na minha? Ué, não é? Guerra Fria? Então, Sim. mas Esse tema, sobre sim, esse sem dúvida. do Pony Express, a gente pode devagar também. Eu veria uma relação. Tipo, começamos com um cavalo, agora estamos entregando por míssil e mostram a evolução, por exemplo. Assim, é mais propaganda. Com certeza. Mais alguma pergunta, senhores? Então, vamos lá, vamos ver quem está com o microfone aberto, a gente coloca para fazer pergunta. Macedo, Fritzen, obviamente, Oswaldo, famoso Miguel. Alguma pergunta? Na minha coleção de Segunda Guerra, eu não tenho esse selo do submarino, porque não sei onde encaixar ele ainda ali em colaboração e resistência. Mas ele é muito interessante e a gente vê muita variedade de tonalidade. Nos leilões do Cláudio, já teve algumas peças lá. E não me lembro agora se vinham com certificado de autenticidade ou coisa parecida, mas não me chamou a atenção o alto valor dele, não. Ele não é tão caro assim. Oi? Igor? Oi, pode falar. Eu queria fazer um cumprimento especial ao meu querido Fritzen, companheiro de viagem, solidário companheiro de viagem, viajamos pelo mundo afora, né, Fritzen? Em meia dúzia de vezes, e agora vendo você aqui conosco, trazendo um pouco da muita cultura que você tem em matéria de filatelia, um momento extremamente aprazível. Você falava no princípio, me cumprimentando por essa iniciativa. Na verdade, essa iniciativa é da diretoria. E quero dizer a você que se não fosse a juventude do Igor, com essa energia e com essa sabedoria e saber planejar muito bem esse mundo digital que nós estamos, eu tenho a impressão que eu não estaria, não cogitando disso, mas incapaz de fazer isso. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado por seu tempo, obrigado por dividir conosco a sua cultura, como já disse, a sua vasta cultura, um pouco daquilo que você muito conhece. Obrigado. Fritzen, está ouvindo? Estou ouvindo. Então, voltando um pouquinho lá na parte dos selos espanhóis, né? Me parece que, filatelicamente falando, são os mais ricos, né? Assim, já que tem, enfim, uma série de coisas. É uma série grande, tem bloco, tem variação de cor, prova, todo esse tipo de coisa. E uma tiragem pequena, né? Pelo que você falou, né? 8.000 selos, se não estou enganado, né? Alguma coisa assim. Você acha que isso aí foi só não teve, assim, talvez um caráter realmente de servir como correio? E talvez fosse alguma coisa relacionada só a uma arrecadação de fundos aí para a causa republicana, ou não passa também por isso? Não, também. Passa por isso também. Tanto a publicidade como... Sim. Não, é só porque me causa espanto, né, que uma emissão de um serviço que foi e voltou uma vez só tem essa quantidade enorme, né, de material filatélico, vamos chamar assim, né? Então, parece que isso foi feito. Não, e com muito... Não, tem razão. Eu acredito que essa foi feito por filatelista para filatelista. E como, evidentemente, com esse propósito de publicidade. Uhum. Isso do ponto de vista de uso nas coleções, isso não é um problema. São selos oficiais, que efetivamente existiu o serviço.
Certo. Existia o serviço, que bem ou mal existiu. A publicidade foi dada depois da viagem ter sido feita, é isso? Durante a viagem também. Porque se o intuito era, que você falou que patrulhavam lá, nazistas e fascistas patrulhavam, se você faz a publicidade, você está escancarando e dando vamos dizer assim, dando para o inimigo a sua localização e tudo. Sim, não as datas. Não a data da viagem. Não a data. O serviço, sim, mas não a data. Fritzen, tem uma pergunta do Glauber aqui no chat, perguntando se existiu algum outro país que realizou esse tipo de serviço de correio por submarino. Não, teve uma experiência única no Panamá também, que em 1919, que eles fizeram, na verdade, foi uma experiência de atravessar o canal do Panamá com um submarino submerso abaixo de uma balsa, para saber se um avião que estava sobrevoando conseguia perceber isso. Então, é uma experiência militar, tem envelopes desse coisa, mas eu não acho relevante como um correio submarino. Foi mais uma experiência militar do que uma relevância postal. Que eu acho que o propósito nosso aqui foi mostrar um lado diferente do submarino. Fritzen. Fritzen, é o Clerman, tudo bem? Sim, tudo bem. Parabéns. Eu tinha uma curiosidade. A primeira carta que você mostrou do submarino que ia para Baltimore, ela tinha uma franquia interna até a agência do banco, não é? Qual era isso, exatamente. Você lembra daquela franquia? Era um marco ou 2 marcos? Era um selo azul da Alemanha. 20. Deixa eu pegar aqui. 2 marcos. Pois é, isso aí. 2 marcos. Isso aqui. Não, a outra. Não, a outra eu sei que eu me lembro que era de 20. Mas eu não entendi essa franquia de 2 marcos para a franquia interna e de 20 Pfennig para o transporte por submarino. Isso teria alguma explicação? Não tenho. Não tem. Essa aí é a que iria viajar pelo submarino, mas a interna era 2 marcos. Pois é. Normalmente, a única explicação essa aí, ó. A única explicação que eu posso dar é porque era uma carta mais pesada, que ela continha outras no seu interior. Podia ter uma ou várias no interior. Então, normalmente são envelopes maiores, porque ela continha as outras correspondências dentro. Então, geralmente são cartas mais pesadas. Então, não poderia ser o primeiro porte. Não é, não. Pois é, isso aí que me chamou a atenção. Isso aí mas essa é uma possibilidade viável. Tivesse aí 20 ou 30 cartões aí dentro e sendo mandados. E depois eram desdobrados no porte. Esse porte submarino, isso aí foi estabelecido em 20 Pfennig. Isso. Não, esse é o porte normal que ia as correspondências para o exterior. Pois é. E o porte interno foi altíssimo, 20 né? Foi altíssimo. É isso aí que me deixou curioso de saber aí. Mas é essa possibilidade que tem. Agora, aí... se você coloca 10 envelopes dentro, é que normalmente esses envelopes são grandes. Não são envelopes pequenos. Ok. Estava carregando muita coisa. Isso, exatamente. A explicação lógica é essa. Ok. Eu fiquei curioso. Parabéns aí pela tua palestra. Ok. Mais alguma pergunta? Não? Muito bem. Bom, Fritzen, muito obrigado. Queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pela bela palestra, belo estudo. É muito interessante e agradecendo a sua já oferta, aceito. Você já está convocado para voltar. Felizmente conseguimos já fechar a agenda até o final de julho, então a gente já está abrindo agosto, então já teremos
você, o Rubem e o Macedo para agosto, para um novo bate-papo. Macedo, a pergunta qual Você vai vir falar de correio aéreo agora, né? Não, o Fritzen escolhe o tema, o Rubem Porto... Correio aéreo. De 4 sobre 30, e você vai falar como reviver um inteiro postal, ou por que o inteiro postal é monetizado, não é mais inteiro postal, e aí a gente fica nessa dúvida. Cara, olha, não, brincadeira, eu estou respondendo... Inteiro postal pós-divórcio. Inteiro postal pós-divórcio. É bem isso. Até porque esse foi o exemplo, né? Esse foi o exemplo. Exatamente. Nós não estamos inventando nada, nós só estamos trazendo para o povo. Ô, Reinaldo, isso está no YouTube, é? Tá no Cara, YouTube. tá. Eu vou lá ver, que eu não vem ainda não. No grupo de censura ou nos grupos, entra lá, remete, eu acho que o ponto alto é o final, né? A última 1 hora foi fantástica. Foi espetacular. Você tem que ficar... A palestra pouco importa, na verdade. Não, a palestra perde todo o sentido com aquele fechamento que estava lá, a palestra abandona. Perdeu o senso. Bom, não, e já fica aqui... Aquilo é legal, e o cara pegando aquela peça que não tinha nada a ver e tentando fazer a peça ser válida, e os caras do Panamá, Panamá dizendo que a peça era falsa, e o cara dizendo, não, a peça é boa. Os caras do Panamá... Bom, quem não assistiu a palestra de ontem do Macedo no grupo Mi Oficina, procura no YouTube, super recomendado o final da palestra. Vale a pena. Bate-papo espetacular. É um saco de risadas. Pulem a palestra, assistam só o final. A palestra assiste do SPP Conecta, que também foi o Macedo deu, foi completa, excelente. E aí, no final, você pula e vai assistir lá no Minha Oficina. Vale a pena. Bom, fica aqui o convite para a próxima segunda-feira. Temos próxima segunda-feira, dia 8 de junho, também, como sempre, às 8 horas da noite. A gente vai receber o Henrique Cruz para falar de campo de concentração à escola de aviação. Uma história postal da hospedaria de imigrantes. São Paulo, 1942 a 45. Um tema interessantíssimo para aqueles que gostam de guerra, FEB, censura. E como sabem, o Henrique é um estudioso disso. Teremos Rubem Porto na plateia para poder encher ele de pergunta. Vai ser bem bacana. E o Macedo, como sempre. O Reinaldo é pior, Obrigado. Quando eu fizer, eu quebro o microfone dele. A sua é dia 15, Miguel. Calma, tranquilo. Gente, muito obrigado a todos. Obrigado pela Valeu, obrigado, Fritzen. Boa noite. Valeu, Fritzen. Obrigado pela participação e nos vemos segunda-feira com o Henrique, diretamente de Recife. Valeu, Fritzen. Obrigadão. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos aí. Saúde, saúde.